todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Amém? Diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vemos, irmãos, que os fariseus, que era a classe predominante nas sinagogas, que eram aqueles que ensinavam a palavra do Senhor, eles transformaram o quarto mandamento de Deus num fardo. O mandamento do Senhor, o quarto, era guardar o sábado. E eles transformaram isso, irmãos, em um dia cheio de regras e exigências que a Bíblia não dizia, né? Eles foram além do que a Bíblia dizia. E vemos aqui, meus irmãos, um homem que tinha uma de suas mãos mirrada, uma mão ressequida. A Bíblia não diz se foi uma doença que ele adquiriu com o tempo, ou se foi algum acidente. Alguns comentaristas até dizem que esse homem ele era pedreiro antes de ter essa enfermidade. E Jesus entrou na sinagoga, irmãos, e os fariseus eles tinham raiva de Jesus, porque ele curava, e a raiva deles era muito maior porque Jesus curava no sábado, irmãos. Eles achavam que o sábado era um dia que não podia fazer nada. E Jesus, irmãos, veio e fez muitos milagres justamente no dia de sábado. E Jesus entrou na sinagoga, eles já pensavam: é Jesus aqui, esse homem com a mão mirrada ali, alguma coisa vai acontecer. E eles já maquinavam entre eles, porque Jesus, irmãos, se tornou popular, né, por seu amor, por sua compaixão, por sentir a dor do outro. E Jesus, irmãos, atraía multidões. Os fariseus, embora eram uma classe bem educada, eram homens, irmãos, de sabedoria, eram homens de, segundo os padrões da época, padrões morais considerados elevados. Entretanto, eles não eram, irmãos, homens piedosos. Eles não tinham nos seus corações intenções boas. Eles se tornaram orgulhosos, se tornaram arrogantes, e arrisco-me até dizer hipócritas. E ali Jesus na sinagoga entrando, aquele homem das mãos mirradas, de uma de suas mãos mirrada, diz o texto que era a mão direita, que era justamente, irmãos, a mão mais utilizada pelas pessoas, na verdade. A gente vê a grande maioria das pessoas ser destro e não canhoto, né? É a mão da força, é a mão do trabalho. E aquele homem tinha a sua mão direita, a sua mão que era para ser a mão forte,
era atrofiada. E na cabeça dos fariseus, se Jesus curasse aquele homem, eles iam ter o quê? Algo de que o acusar. Violou a lei, merece morrer. E Jesus entrou. E eu imagino, meus irmãos, aquele homem naquela sinagoga por muitos anos, porque a tradição diz que os fariseus eles oravam com as mãos para cima. E aquele homem com a sua mão mirrada, ele orando e sendo julgado por muitos. Olha, ali está um homem amaldiçoado por Deus, sua mão é ressequida. Isso aí é castigo de Deus, isso aí é pecado que ele fez. E imagino, irmãos, aquele homem indo buscar Deus e sendo julgado, sendo discriminado. Eu imagino ele até se escondendo pelos cantos, para não ser notado no seu momento de adoração a Deus. Mas, irmãos, aquele culto, Jesus entrou, aleluia. E se tem coisa boa, irmãos, é culto que Jesus se faz presente. Jesus entrou. E o texto, irmãos, não diz, mas alguns comentaristas dizem que aquele homem pediu para Jesus curá-lo. Senhor, me cura. O texto não diz, mas dizem alguns comentaristas que ele pediu: Jesus, me cura, porque eu quero voltar a trabalhar. Eu não quero ser um pedinte o resto da minha vida, eu quero voltar a trabalhar. E quando Jesus encontrou com ele na sinagoga, irmão, já encontrou para fazer o milagre, irmãos. Irmãos, quando Jesus te encontrar na igreja, irmãos, tenha certeza, o milagre vai acontecer. E quando esse homem, irmãos, eu imagino quando ele conversou com Davi, eu estudando o texto, esse homem pedindo para Jesus curá-lo, e não pedindo facilidades para Jesus, me fez lembrar Davi. Lá no 1 Samuel capítulo 30, irmãos, quando já Davi, ele fez aliança com Aquis, rei dos filisteus, e Davi voltava para Ziclag no capítulo 30, que era a cidade que foi concedida a Davi e seus homens. E quando Davi voltava de Ziclag, ele encontrou a cidade saqueada, cidade queimada. E o texto vai dizer que os homens choraram amargamente, e os homens até culparam a Davi por aquele mal ter acontecido. Eles choraram até perder o fôlego, o texto diz. Mas Davi, irmãos, ele recuperou as suas forças. Ele chamou Abiatar, o sacerdote. Ele disse: Abiatar, vem aqui, eu quero fazer duas perguntas a Deus. Traz o éfode, que o éfode tinha o urim e o tumim, que eram as duas pedras que simbolizavam o quê? O sim ou não de Deus. O Abiatar traz o éfode. Eu quero perguntar duas coisas para Deus. Eu perseguirei os meus inimigos e eu os alcançá-lo-eis? E ele perguntou, irmãos, ele perguntou duas coisas, e Deus mandou para ele 3 respostas. Você vai perseguir seus inimigos, você vai alcançar seus inimigos, e eu vou te conceder a vitória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Davi tinha vindo de Jezreel até Ziclag, 145 quilômetros. O texto vai dizer que foram 3 dias de viagem, irmãos. Eles vindo, e eles foram em direção aos inimigos, irmãos. E diz que no Ribeiro de Besor, Davi tinha 600 homens, irmãos. Ribeiro de Besor, 200 homens estavam exaustos. Davi, para nós não dá, não aguento mais, Davi. A gente não consegue mais ir daqui para frente, quanto mais lutar com os inimigos. Davi, não dá. Sem problema, pode ficar aí, bebe água do ribeiro, e nós os demais vamos continuar no caminho, irmãos. Mesmo sem estar com o seu exército completo, Davi foi à luta, irmãos. E ele alcançou o quê? A vitória, irmãos. E muitas vezes, irmão, a gente não está 100%, irmãos. Ou melhor dizendo, na maioria das vezes a gente não está o quê? 100%, irmãos. E a gente se desespera. A gente acaba achando que as coisas não vão acontecer, irmãos. Mas se você está debaixo da palavra do Senhor, ainda que você não esteja 100%, você vai alcançar a vitória. Aleluia. Ele não tinha os 600, ele tinha 400. E com os 400, ele venceu o exército inimigo, irmãos.
Não pediam facilidade. Tem muita gente hoje pregando o evangelho Nutella. Diga misericórdia, irmão. Só quer facilidade. Ah, se Deus está com você, vai ser tudo fácil. E tem gente, irmãos, que não conhece a palavra, que não tem a destreza, e começa a ver dificuldade, e começa a procurar erro nela, irmãos. Em momento algum, Jesus disse que ia ser fácil. Muito pelo contrário, Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflição. Você vai ter luta. O diabo vai se levantar, mas sabe de uma coisa, olha, tem de bom ânimo. Irmão, nunca desanime, irmãos. Se as coisas não estão acontecendo, não desanime. Fique na palavra de Deus. Não desanima. Porque lá no final, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Senhor, o que eu quero pedir para o Senhor é que o Senhor cura a minha mão. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero sustentar a minha família. Eu não quero facilidade nenhuma. Eu só quero a cura. Me cura, Deus, que eu vou me esforçar e o Senhor vai ver. A gente se vê lá na sinagoga. Imagina Jesus dizendo: vai lá que eu vou lá hoje. Hoje eu que vou pregar. Irmãos, hoje quem está pregando é o Senhor Jesus. A palavra é dele, o povo é dele, a unção é dele, a glória é dele. Nós vamos se ver lá. Chegou lá na sinagoga, irmãos. O moço, como de costume, imagina você não sabe, às vezes você está num lugar, você vê que as pessoas te olham meio atravessadas, você não tenta sair do foco da visão, né? Você fica pelos cantos, sai, né? Você vê que alguém quer o teu mal, você nunca vai ficar naquele meio, você sempre quer sair, enfim. Imagina aquele homem na sinagoga, quantas vezes ele levantava a sua mão para adorar a Deus, e talvez se esquecia que era mirrada, e ele se deparava com pessoas olhando para ele e julgando ele. Olha aí o pecador, olha aí o amaldiçoado. Eu imagino que ele já tinha, irmãos, o seu cantinho reservado. E o texto diz que Jesus falou o que para ele? Você aí, vem aqui para o centro, vem aqui no meio de todo mundo. Irmãos, teve muitos milagres. Jesus fez o quê? Fez no secreto. Mas aquele dia, irmão, Jesus fez o quê? Para todo mundo ver. Vem aqui você, vem aqui você. Fica aí no meio. Irmãos, aquele homem que tantas vezes foi julgado, tantas vezes foi apedrejado, talvez, né, irmão? Né? Eu digo pedras no sentido de pessoas pensarem o mal dele, que ele estava sendo castigado por Deus, ou que ele estava sendo punido por algum pecado. Jesus chama ele: fica aqui no meio. Jesus pede para todos olharem para ele, e Jesus começa a dizer: o que é melhor? O que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar uma vida? Para os irmãos terem ideia, irmãos, os fariseus, eles acreditavam assim: se uma pessoa no dia do sábado ela tem uma entorse no pé, uma fratura, você vai ter que esperar até o outro dia, às 6 da tarde. Espera o dia virar e você vai cuidar. Por quê? Aquilo não é uma questão de vida. Se uma mulher vai dar um parto, aí é questão de vida, aí pode fazer o parto. Se caiu uma casa na cabeça de uma família, eles iam tirar o escombro. Morreu? Morreu. Tira o corpo no outro dia, porque é sábado, não pode fazer esforço algum. Se está machucado, aí não, aí pode tirar. Eles distorceram a palavra. Jesus veio o quê? Colocar a palavra nos trilhos. Amém. Tem que ter amor. Glória a Deus. Tem que se colocar no lugar do outro. Vem aqui no meio, muita gente te julgou, muita gente apontou o dedo, mas os mesmos que te apontaram o dedo hoje vão ver você cantando o hino da vitória. Estica a mão aqui, estica a mão. Ele esticou a mão, e diz que assim que ele esticou a mão na direção de Jesus, a mão dele foi restituída. Foi restituída. Isso me faz pensar, irmãos, que todos nós temos uma área na nossa vida que ela ou é atrofiada ou ela é defeituosa. A gente sempre tem algo em nós, alguma área da vida que não é como deveria ser, irmãos.
Mas sempre que a gente obedece à voz de Jesus, irmãos, aquilo que não era para ser, acaba sendo. Amém. O milagre acontece. Aleluia. Estica a mão para mim. Ele esticou e na hora a mão foi restituída. Aleluia. E é interessante, irmãos, que em muitos milagres de Jesus, ele toca na pessoa. Ele tocou no leproso, ele tocou no cego. Mas naquele homem ele não sequer tocou, irmãos. Apenas ele deu a sua palavra. Só falei. Estica a mão para mim. Ele esticou a mão e automaticamente a mão dele foi restituída. E talvez você pense, mas irmão Alexandre, eu achei que você ia pregar uma mensagem de Natal hoje. Mas irmão, tem tudo a ver com o Natal, irmão. Tudo. Por quê? Natal não é uma data de festa, né? Uns comemoram o nascimento de Jesus, outros vão pensar em Papai Noel. Diga misericórdia. A gente foca em Jesus sempre, no nascimento de Jesus. No momento que Jesus entrou nas nossas vidas, Amém. e foi isso que aconteceu com esse homem. Naquele momento Jesus entrou na vida dele. E aquilo que era imperfeito se tornou perfeito, irmão. Aquilo que era uma dor se tornou em alegria, irmãos. E Jesus é assim na nossa vida, irmãos. Outrora a gente não tinha esperança alguma. Outrora tinha situação na nossa vida que era imutável. Não vai ter jeito. Não, o médico não pode fazer isso. Não. Você pode pedir o dinheiro que for, ninguém arruma isso aí. Não, não tem jeito, irmão. Para Jesus, todo problema tem jeito. Todo problema. Ah, mas morreu. Não, morreu. Morreu, não tem jeito. E ele morreu já faz 3 dias. E o Senhor Jesus chegou no quarto. Não tem jeito. Porque a crença da época era que a alma fica perto do corpo até 3 dias. Mas ele chegou no quarto, não tem jeito. Chegou no quarto. Não tem jeito para quem? Para o Senhor Jesus. Não. Que dia é hoje? O quarto. Lázaro, sai para fora. E ele saiu, irmãos. E a pele dele estava como pele de bebê. Restituído. Porque a palavra que foi decretada foi a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, o maior presente que a gente podia ter de Deus não é talvez uma casa gigante, um carro na garagem, roupas bonitas, roupas caras. Não, o maior presente que a gente podia ter de Deus é Jesus. Porque ele traz esperança para o nosso coração. Irmãos, não existe nada mais triste na vida do que alguém sem esperança. Não existe. É triste. Você tenta ajudar a pessoa, mas não entra, não tem esperança, irmão. Mas não existe nada mais lindo na vida do que uma pessoa que tem no seu coração esperança. Irmãos, e é Jesus que traz esperança ao nosso coração. Aleluia. O nosso Natal, irmãos, é comemorar o quê? A esperança que Jesus trouxe para as nossas vidas. Esperança que Ele trouxe para a sua casa. A esperança que Ele trouxe para a tua família, irmãos. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa força. Nele faremos proeza. Nele faremos proeza. Diz para o seu irmão, olha, em Jesus você fará proeza. Vai fazer, vai fazer. Vai fazer, irmão. Vai acontecer. Em Jesus vai acontecer. Em Jesus vai dar certo, irmãos. O que Ele fala acontece. O que Ele fala se cumpre, irmãos. Estica a sua mão para mim. Ele esticou a mão e a mão dele foi sarada. Eu não sei a tua dor, eu não sei a tua luta, mas coloca ela diante do Senhor Jesus nesta manhã. E vai acontecer, Ele vai fazer acontecer. Ele vai restaurar, Ele vai restituir.
Você vai sorrir, você vai ter que para comemorar, irmãos. Eu me lembro, irmão, de tanta situação, eu sei que os irmãos também, que eu não sabia nem o que fazer, irmãos. Nem, Deus, eu não sei nem o que eu faço para tentar amenizar a luta, ou para tentar uma saída, eu não sei nem o que fazer. Mas uma coisa eu sei que eu tenho que fazer, e é orar. E quanta coisa que eu orei, eu creio que você também orou, e Jesus mudou as coisas, irmão. Às vezes, irmãos, parece que é mais fácil a gente acreditar no complicado. A pessoa fala um negócio complicado, você começa a ouvir e fala, faz sentido. Diga misericórdia, irmão. Irmãos, a partir de hoje acredite no simples. A oração de um justo pode em muitos seus efeitos. É só uma oração, irmãos. Só uma. Daniel orou, irmãos. Orou. E diz que tinha uma potestade impedindo, irmãos, a resposta do anjo. E é interessante, irmãos, que quando Gabriel veio falar com Daniel, ele falou, Daniel, sua oração chegou desde o primeiro dia. Eu cheguei aqui no 21º que eu estava numa briga feia lá no céu, por causa da tua oração. A potestade, ela estava impedindo que eu vim até aqui. E vou te falar um negócio, depois eu vou voltar vou acabar aquela briga lá. Mas eu vim aqui para dizer que a tua oração foi ouvida. Aleluia. E vai acontecer, você vai receber a tua resposta. Aleluia. Eu vim trazer a tua resposta. Irmãos, ninguém ora para Deus e fica sem resposta, irmão. Ninguém. Deus não ignora ninguém. A potestade pode impedir o anjo de vir aqui com a resposta, mas a oração sempre vai chegar diante de Deus. Então que neste Natal não fique olhando para as coisas que não aconteceram, não. Olha para Jesus, olha com esperança. A gente não vive, irmãos, igual o mundo vive. O mundo vive o quê? Sem esperança. E o que o mundo faz, irmãos? A gente não tem esperança? Vamos dar um jeito. Qual a mensagem do mundo? Mensagem do ano novo. Por que não tem esperança? O ano vai virar. A lua vai entrar em tal lugar. Diga misericórdia. Vai só coisa boa acontecer, irmão. Isso é mensagem de quem o quê? Não tem esperança. E deposita a esperança onde? No ano, irmãos. Irmãos, o ano não vai fazer nada por você. Mas Jesus vai, irmãos. Jesus vai. Nossa esperança está em Jesus, irmãos. Nossa força está em Jesus. E vai dar tudo certo, porque é no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.